Olá! No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco dos assuntos de escolhas contábeis éticas e trazendo aqui um artigo com o tema Nem sempre é preto e branco, identificando características de gerentes que percebem e usam a ambiguidade na contabilidade ao seu favor. A gente vai falar um pouquinho sobre os autores, aqui nós temos três, né? Começando pela Valerie Chambers, ela faz parte do corpo docente da Weber State University e também é PhD em contabilidade pela Arizona State University. Aqui também nós temos o Felipe, ele possui doutorado na Universidade de Illinois e é experimentalista com as pesquisas na área de cognição, auditoria, contabilidade gerencial e também tributária. A Stacy, ela é professora associada na Escola de Contabilidade e possui doutorado na Universidade de Oklahoma. Bom, a gente inicia falando um pouco sobre o contexto empresarial. Toda entidade, ela possui uma característica em comum, né? Uma necessidade a ser cumprida para o funcionamento, né, da sua empresa, que no caso seria a tomada de decisão. Entretanto, vale ressaltar que grande parte das tomadas de decisões, elas são tomadas em conjunto, né? E dessa forma, havendo mais de uma mente pensante, vai sempre haver pontos que sejam mais interessados do que outros, né? Então, pode haver conflito nesse aspecto. E surge, então, a possibilidade de os gerentes, né, tomarem decisões que não atendam somente aos interesses empresariais, mas benefícios próprios, né? Que é o que nós chamamos de decisões tendenciosas. Dentro do artigo, o autor ele traz esse termo, né, da ambiguidade, e a gente pode entender um pouquinho o conceito que se trata de uma mensagem, né, que ela é comunicada, que ela é transmitida, mas que ela possui duplo significado, né? Não somente duplo de significado, mas vai depender muito também do ponto de vista, né, que aquele indivíduo está observando aquela mensagem. E também ela pode ter duplo significado por falhas, né, na organização das próprias ideias daquele indivíduo. Agora, trazendo um pouco mais para o contexto contábil, né, para o ambiente de contabilidade, a ambiguidade ela pode existir e ela é um fato real, né, existente no meio contábil, principalmente com relação à interpretação que tem que existir, que tem que ser feita dentro dos princípios contábeis, né? Com relação à elaboração das demonstrações, com relação ao fato de ocultar informações. Então, é nesse contexto, né, de normas, de princípios, que a ambiguidade ela pode ser muito bem percebida e praticada, né? E essas percepções e essas práticas, ela pode variar entre os profissionais que estão envolvidos, né, para a tomada de decisão. Aqui a gente traz um pouco à tona a questão das regras e princípios, né? Dentro do artigo também fala um pouco sobre o fato de as normas contábeis dos Estados Unidos elas serem caracterizadas por meio de normas que são elaboradas, né, que são projetadas baseadas aqui meio que em regras, né? E os autores eles trazem a questão das regras como um fato a ser analisado no sentido de que as regras são mais específicas, né? No sentido que as regras são mais diretas ao ponto. Ou seja, isso dá pouca abertura, né? Ele ressalta que dá pouca abertura para que haja a prática da ambiguidade, né? No caso, elas são consideradas como inflexíveis. Mas como o artigo está trazendo esse contexto, né, de personalidade, características do gerente, aqui a gente vai tratar a ambiguidade como um fator que também pode interferir, não somente no caso de ser baseado em regras ou não, mas no caso da interpessoalidade, né, dos gestores que estão envolvidos, né, dentro da organização e que precisam tomar decisões. Com isso,
o objetivo do artigo, ele acaba sendo que a abordagem, né, da questão de quem possui maior probabilidade de perceber a ambiguidade e, lógico, né, em consequência, se envolver em tomadas de decisões que serão tendenciosas, né? Aqui o artigo ele vai trazer cerca de 3 tipos de traços, né, de personalidades individuais. E a gente vai começar aqui pelo narcisismo, né? Que o gerente com essa característica, ele possui uma maior probabilidade de tratar os padrões contábeis como diretrizes flexíveis, né? Aquela que pode ser encontrado brechas, né? Então ele vai encontrando brechas e vai encontrando lacunas e se caracteriza isso como narcisismo dentro da contabilidade, né? Aquele que ele vai enxergar possibilidades de praticar a contabilidade para benefícios próprios, né? A gente encontra também a questão da impulsividade, que já é aquela pessoa que age mais por emoção, né? Que ela é muito emotiva, age com as emoções do momento. E aqui na mentalidade construtiva, a gente vai ramificar em 2 outras partes, que seria a mentalidade construtiva de nível mais alto, que são aquelas pessoas que concentram mais na interpretação abstrata, né, mais resumida das regras e princípios gerais. E também na mentalidade construtiva de nível mais baixo, ou seja, a gente vai ter o nível mais alto e o nível mais baixo. O nível mais baixo se refere a pessoas, né, aos gerentes que se concentram nas interpretações concretas já não acaba sendo abstrato, já é concretas na adesão das regras e dos princípios. Aqui também a gente vai estar tratando sobre as hipóteses mencionadas no artigo. Ele traz aqui, ele vem elencando cerca de 5 hipóteses misturando esses traços, né, de personalidade. No caso, seria o narcisismo, que estaria positivamente associado às percepções de ambiguidade das regras nas normas contábeis. A mentalidade construcional de nível mais alto, ela também está associada às percepções de ambiguidade das regras nas normas contábeis. E a impulsividade, ela está associada de forma positiva às percepções de ambiguidade das regras nas normas contábeis. Impulsividade e mentalidade construtiva. Interage de forma em que a impulsividade acaba tendo supremacia com relação aos níveis mais altos, né, da mentalidade construtiva. E o narcisismo, com relação à impulsividade, ele interage de forma que a influência, né, a supremacia do narcisismo, ela acaba sendo maior com relação aos níveis mais altos de impulsividade. Pessoas impulsivas. Bom, o percurso metodológico a gente pode visualizar facilmente aqui a questão dos participantes. A coleta foi feita com cerca de 75 alunos de MBA do sudoeste dos Estados Unidos, né? A maioria, né, possui assim, uma média entre 35 anos e com menos de 10 anos de experiência, né, entre a área profissional e a área gerencial. E como vocês podem ver também, a maioria é do sexo masculino, né, com 37% do sexo feminino aproximadamente, né? Os procedimentos, eles se caracterizam por responder questionários, né, sobre ambiguidade nas normas contábeis, e as medidas foram divididas em independentes e medidas dependentes, né? As medidas independentes foi a utilização de escalas psicométricas, né, contendo respostas meio que pessoais, meio que subjetivas, e aplicando também um formulário de identificação comportamental. Já as medidas dependentes, elas se concentram ao fato de indicar se os participantes concordam ou não com algumas afirmativas feitas. Então, na hora de fazer algumas perguntas, perguntas não, afirmativas, e a pessoa marcava sim se concordava ou não, né? E isso com relação aos padrões de relatórios financeiros. Sobre os resultados aqui, a gente vai mencionar que
dentro das coletas de dados, os autores eles buscaram, né, eles decidiram por criar variáveis dentro desses 3 traços de personalidade, justamente para reduzir um pouco esses ruídos de mais ou menos, né, com relação aos efeitos e às relações lineares. Então, aqui nós temos cerca de aproximações, né? Na figura 3, pode ser observada que tanto a impulsividade quanto o narcisismo, eles conduzem a níveis altos de ambiguidade percebida, né, perceptiva. Ou seja, a influência do narcisismo, ela diminui com o aumento da impulsividade, né? E então pode-se tirar uma linha de pesquisa de que os narcisistas nos negócios são pessoas que são manipuladoras, que também possuem a mente mais estratégica, né? Conclusão. No ambiente de negócio, a perspectiva notada, ela, acerca da ambiguidade nas normas contábeis, ela pode ser levada em consideração no sentido de que pode trazer consequências intencionais, sim, né? E as características de quem percebe, no caso seriam os tomadores de decisão, os gerentes, essas características ela pode resultar de percepções subjetivas com relação à ambiguidade, né? E no artigo a gente encontra uma contribuição que se dá em estruturar os 3 tipos, né, de traços que demonstram convergência entre as literaturas já exigentes, né? Podendo ressaltar também que foram apenas 3 traços, então a ideia é de que se continue a pesquisa com relação a outros traços que também podem ser percebidos dentro desse ambiente. E ela contribui também na forma de retratar um efeito mediador dessas percepções nas escolhas contábeis éticas. Então, cria-se a possibilidade de que os órgãos eles podem considerar esses riscos mencionados dentro dos relatórios financeiros. E é isso, muito obrigada.